programação sobre a Copa do Mundo, gastou milhões para fazer isso, podia ter investido na saúde, podia ter investido na educação. Aí isso não é familiar a você. Mas se você quer ser um líder, você passa a escutar isso. Por quê? Quando você passa a escutar isso, e escutar, que eu digo, é ouvir isso e passar a ler sobre isso, a estudar sobre isso, a se interessar por isso. Por quê? Porque o líder, ele está sempre envolvido com outros líderes, e esses outros líderes, de acordo com o nível de liderança que você tiver, você vai conversar sobre esses assuntos. Você entra no avião, você está no estado fora do seu, aí você está no hotel, você conhece um outro líder, aí a única coisa que você sabe não é nem o nome do prefeito da sua cidade. Você não sabe nem quem é o senador, nem quem é o líder do partido. Aí as eleições estão vindo aí. Aí você não sabe nada sobre o deputado, não sabe nem que a eleição, que dia que vai ser. Então você não vai chegar nesse nível, você não vai sair daqui para ir para hotéis em outros estados, em outro país, você não vai viajar de avião. Então, para se tornar um líder, você precisa ouvir, e quando o pastor Marco traz essas informações, algumas pessoas pegam. Espera aí o cara vai estudar, vai ler, vai pesquisar, vai se informar. Daqui a pouco essa pessoa está com uma gama de informação que na hora que estiver conversando com uma pessoa mais graduada, você vai entrar no assunto, vai entender do assunto, e aí você vai fazer parte dessa liderança. Isso aqui parece que não, mas também é um passo que nós precisamos dar para nos tornarmos líder de excelência. Amém? Reconheça suas limitações. E reconheça suas limitações. Vou dar um exemplo. Michael Jordan, por exemplo. Michael Jordan, todo mundo sabe quem é? Quem não sabe onde é? Quem não sabe, todo mundo sabe. Michael Jordan, por exemplo, na piscina. Ele seria quem ele é hoje, se for jogar ele na piscina? Não. Ele vai ganhar uma coisa na piscina? Então ele é bom como jogador de basquete. Não é isso? Então uma bola na mão de Michael Jordan e ele dentro da quadra, ele é o cara. Agora na piscina não. Então a especialidade dele é jogar basquete. Então, quando nós colocamos aqui, reconheça suas limitações, o que eu estou querendo dizer? Tem coisas que você sabe fazer, tem coisas que você precisa chamar alguém para fazer. Não tente fazer aquilo que você não sabe. É o cara que não tem nada de eletricista, mas ele quer fazer a instalação da sua casa. Você pode até trocar uma lâmpada, como eu, trocar um chuveiro, mexer no ferro ali que queimou, mas quando você fala que tem que fazer uma instalação e colocar um controle remoto, e o portão tem a campainha, o portão tem que ser, aí pronto, aí eu já tenho que chamar alguém, que não adianta eu querer mexer. Não adianta eu querer mexer. Então eu preciso reconhecer, e no reino de Deus é assim. No reino de Deus, nós pastores, por exemplo, tem um pastor responsável pela música da igreja, pelo ministério de louvor da igreja, que não é o pastor Nivaldo. Se colocar o pastor Nivaldo ali, acabou o ministério de louvor. Que não é o pastor Marco Gregório. O pastor Marco Gregório é o pastor da igreja, mas ele precisa de alguém que o auxilie na música. Ele precisa de alguém que o auxilie na libertação. Ele precisa de alguém que fale de família. Então, quando ele vai fazer um congresso de família, ele chama lá os pastores que têm esse chamado de família. No reino de Deus é assim. Aí, eu preciso, por exemplo, para evangelismo, alguém que tem um chamado na área de evangelismo. O evangelista, segundo o pastor Venil, é aquele que entra. Você entra no elevador para subir 20 andares. Você entra de boca fechada e lá no 20º andar você desce de boca fechada. Estou mentindo ou estou falando verdade? A maioria é assim. O evangelista
evangelista, ele entra e pergunta para o assessorista, aquele que fica sentadinho ali, qual será a sua última viagem? É para cima ou para baixo? O evangelista é assim. Aí o cara, não entendi. Não, a sua última viagem é para cima ou para baixo? Não entendi. Então olha só, quando você morrer, a sua última viagem é para o céu ou para o inferno? Aí pronto, já entrou no assunto. Quando ele chegar no vigésimo, o cara já converteu. Esse é o evangelista. É ou não é, Rodrigo? Esse é o evangelista. O Bruno está aí? Não, o Bruno está aí não. Cadê o Bruno? Olha o Bruno aí. O Bruno, por exemplo, quem vê o Bruno assim, não dá nada pro Bruno. O Bruno chega no calçadão para ele trabalhar lá para o evangelismo. Aí ele fala assim, pastor Nivaldo, ora por mim. Aí eu oro por ele, Deus abençoe, o trabalho da mão do Bruno. Aí o Bruno saiu dali, ele já abraça o primeiro que ele compra. Ele já abraça o cara. E já vai conversando com o cara. Enquanto outros estão lá batendo papo. Já orou, está lá desde 7 horas da noite e não abraçou ninguém. E o Bruno é excelente evangelista também. No dia de culto ele faz a mesma coisa. Aí, tá vendo? No dia de culto eu vou revelar o segredo dele. Alguns já perceberam. Quando o pastor começa a fazer apelo, o Bruno começa a andar dentro da igreja. Aí se ele olhar para você e perceber que você não é evangélico, ele vem cá, na frente. Eu te levo lá. Vem cá. Ele é uma pessoa. Outras pessoas não têm coragem de fazer isso. Até mesmo aquelas pessoas que estão indo lá na frente, ele não tem coragem de abraçar aquela pessoa. Então, nós precisamos reconhecer a nossa limitação. Eu não sei fazer determinadas coisas que você sabe fazer. Então você vai fazer. Eu preciso de você. Você precisa do outro, precisa do outro, precisa do outro. Então nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Em que você não é bom? Contrate alguém e chame alguém para tratar deste assunto. Isso é caminhar na direção de uma liderança de excelência. Eu coloquei 4 frases aqui. Onde há expectativa, Deus está preparando o milagre. Onde há expectativa, Deus está preparando o milagre. Uma outra. Você precisa ser intenso naquilo que você faz. Não adianta você fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Foque em alguma coisa e seja intenso naquilo. Busque, planeje, prepare e você vai conseguir. Uma outra. O líder é aquele que vê mais antes e mais longe. Ou seja, ele vê primeiro, ele vê antes, vê primeiro, vê antes, ele vê mais do que todo mundo e ele vê mais longe. Então, quando um profeta, por exemplo, nosso, ele falar com você assim, não faça isso, meu irmão, não faça. Quando ele falar, pode fazer, mesmo que você pode fazer, vai lá e faz. Ele está vendo aquilo que nós não estamos vendo. Quando o seu líder falar para você não fazer ou falar para você, obedeça. Obedeça, porque a visão dele é maior. Isso é dom de Deus. A visão do líder, ele é maior. Ela é maior. Amém? Seu sucesso está na repetição, na rotina e na disciplina. E para encerrar, já são 8 horas. Na repetição, na rotina e na disciplina. Uma coisa que você faz e repete, 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 cria uma rotina e cria uma disciplina, você passa a ser bom naquilo, passa a ser conhecedor daquilo, passa a dominar aquilo, e aí você passa a ser um líder. Naturalmente, você se torna um líder de excelência. Ok? Líder é aquele que influencia, não aquele que manda. Na repetição, na rotina, na influência. E para encerrar, nós temos aqui: ande na direção do Espírito Santo. Ande na direção do Espírito Santo.
Dá tempo de nós lermos. Ande na direção do Espírito Santo. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Capítulo 20, verso 22 e 23. Atos capítulo 20, verso 22 e 23. Diz assim, Atos capítulo 20, verso 22 e 23. 22. E agora, eis que ligado pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo, ele está dizendo que ele está debaixo da direção do Espírito Santo, mesmo sabendo que lá o que espera, prisões e tribulações. Se você souber que você está indo para uma cidade e que lá tem tribulação te esperando, você vai? Que lá tem prisão te esperando, você vai? Olha, você vai para lá, você vai ser preso. E lá eles vão bater em você, vão açoitar você, vão esparçar você. Eles tentaram fazer com que Paulo não fosse de maneira nenhuma. Mas Paulo foi. Na direção do Espírito Santo. Na direção do Espírito Santo, você pode ir para qualquer lugar. Se Deus mandou, Deus falou, você pode ir. Porque qualquer coisa que você passar, Ele vai estar com você, vai respaldar você, vai segurar você, vai sustentar você. Então, na direção do Espírito Santo. E aí, se você estiver debaixo da direção do Espírito Santo, tudo isso que você está fazendo para se tornar um líder de excelência, não só você vai se tornar alguém especializado, como vai se tornar um líder e vai se tornar uma referência. Viu como é? De repente, lá no seu trabalho, você está tendo dificuldade de alcançar uma promoção, você está tendo dificuldade de alcançar um posto melhor de trabalho, porque aonde você está trabalhando, você está tratando aquilo ali relaxadamente. Relaxadamente. Você não está buscando fazer daquele ambiente o seu palácio. Ou seja, você o tratamento com as pessoas, a pessoa chega ali para te pedir informação e você não tem. A pessoa chega ali para pedir informação, você informa pela metade. E você não sabe quem é que está chegando ali. A pessoa que está chegando ali, ela olha para o ambiente e ela avalia quem é você, por aquele ambiente que ela está, que você está. Então, quando nós procuramos nos informar acerca daquilo que está à nossa volta, quando nós nos interessamos pelos assuntos acerca daquilo que nós fazemos, quando nós buscamos criar um ambiente à nossa volta para que as pessoas olhem para nós e vejam que ali existe alguém que tem uma outra visão, quando nós fazemos tudo isso, o Espírito Santo ele vai nos direcionando, ele vai nos mostrando, ele vai trazendo. Se você falar com Deus assim, Senhor, eu preciso, eu quero, desejo, eu anseio estudar sobre batalha espiritual. Alguém vai te dar um livro sobre batalha espiritual. Alguém vai falar com você de um curso sobre batalha espiritual. Deus vai colocar pessoas conectadas a você que falam sobre batalha espiritual. O Espírito Santo ele faz isso. Eu não sei se alguém já teve essa experiência. Já?
É igual você pedir a Deus: Senhor, eu preciso de paciência. Eu sou muito nervoso, eu preciso de paciência. Eu preciso me controlar. Aí Deus coloca algumas pessoas nervosas no seu caminho. Se você precisa de paciência, só tem um jeito: Ele criando tribulação na sua frente, para testar você, para provar você. Aí você: caraca, eu pedi a Deus paciência. Olha só a oração: eu pedi a Deus paciência. Amém? Pastor, em relação à batalha espiritual, por exemplo, se eu quiser focar na batalha espiritual, é necessário que eu leia livros seculares sobre demônios? É importante você ler. É importante eu ter esses livros em casa Sim. de bruxaria? Sim. Eu, por exemplo, tenho um livro que eu gosto de deixar ele à vista assim, eu nem sei onde é que está, mas eu gosto de deixar à vista: Orixás. Conhece livro? Aí a pessoa olha aquilo ali: ih, cara, não chega perto desse livro aí não. Não mexe com isso não. Isso é macumba pura. Ué, mas se você está interessado em trabalhar com batalha espiritual, você tem que ler. Você tem que conhecer. Eu penso, tem muitos espíritos que se converteram e lançaram livros, já sendo evangélicos. Então não precisa necessariamente ir lá na macumba ou na loja do orixá lá, comprar um livro. Pode comprar dessas pessoas que passam essa experiência. Não, isso veio de qualquer livraria aí. Monte, livraria. Então, é isso aí, não precisa. Ela perguntou: precisa ler o livro secular? Não precisa. Ler o livro secular, pode ler de pessoas que se tornam evangélicas, mas que antes participou dessa. Não, é importante você ler, porque esse livro traz muita informação que nós desconhecemos e que dentro dessa área você vai se tornar uma autoridade. E aí você precisa conhecer e trazer aquilo para as aplicações para poder crescer. Libertação tem a ver com a batalha espiritual? Libertação tem a ver com a batalha espiritual. Então é a mesma coisa? Não a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem a ver. Tem a ver. A libertação, você vai trabalhar com pessoas e ambientes, pessoas que estão possessas, pessoas que são, e você vai trabalhar com ambientes que são infestados de demônios. Batalha espiritual, você já vai travar uma guerra numa situação, numa circunstância. O juiz não quer aprovar lá uma causa, aí você vai travar uma guerra. Você vai, na batalha espiritual, você vai descobrir por que esse juiz não autoriza aquilo. E por que está por trás isso aí? Você vai saber por que os médicos atuam da forma que atuam. Você vai ler lá a Rebeca Brown, você vai ver o que há por trás. Isso é uma batalha espiritual. Às vezes uma pessoa da sua família não se converte, não para de beber. Às vezes a pessoa até tem vontade, mas não consegue. Batalha espiritual. Libertação. Demônios, saber sobre a hierarquia, porque o reino demoníaco, ele é hiper organizado. Se você, só para dentro dessa pergunta que ela colocou aqui, aproveitar o gancho, nós temos o príncipe do país, aí nós temos o príncipe dos estados, do bairro e das ruas. Eu vou exemplificar para você: Aparecida do Norte, a padroeira do Brasil, não é isso? Que falam aí, isso é um demônio, isso é uma potestade. Aí você vai para o estado do Rio de Janeiro. Quem é hein? Exatamente, isso é uma potestade. Quando você vem para Nova Iguaçu, estamos na cidade, Santo Antônio. Então isso é um. Aí quando vai para a sua rua, você vai ver na sua rua Zé Pilintra, Maria Padilha, a Pombagira. Então esses demônios passam relatório para a cidade, que passa para o estado, que passa para o país. É hipercontrolado. A ordem vem lá de cima. E aí você vê na sua rua, uma rua onde muita prostituição, ali tem demônio da Pombagira atuando ali, Maria Padilha, uma rua onde pessoas vivem todo esculhambado, e a casa dele é tudo escura, é aquela bagunça, a casa, ferro velho, guarda tudo que não presta. É ou não? Então demônios que fazem isso com a pessoa. Então, uma coisa é batalha espiritual, outra coisa é libertação, mas eles estão vinculados. Ok? Muito bem? Quando eu li esse livro da Rebeca Brown, algumas coisas
por falta de conhecimento. Exatamente. Né? E quando eu comecei a vir, algumas situações que eu passei, que vi que aquilo ali era a batalha espiritual. Então, quando você estuda sobre batalha espiritual, você descobre que muitas coisas acontecem e é verdade o que está acontecendo, e você começa a entender por que aquilo ali está acontecendo. Se negam a falar e se negam a trabalhar nessa área porque tem um preço. Só isso, tem um preço. E o ataque é muito grande. Então, quando ele começa a mexer com isso, os demônios se levantam e vai impedindo de mexer. Por quê? Porque sabe que ele é um potencial, que ele é uma potência. E que se ele desenvolver essa potência dentro dele, vai dar muito trabalho para o inferno. Aí o demônio manda uma ordem, olha, corta esse cara aí, corta essa pessoa aí. Aí manda uma lutinha para ele. Aí nessa lutinha ele diz, opa, peraí, deixa ele demônio lá, deixa eu ficar aqui. Eu não vou mexer com ele, ele não vai mexer comigo. Qual foi a pergunta? Também cada um tem um chamado, porque se a pessoa tem algum chamado na batalha espiritual, sim, ela vai ajudar dentro da igreja, né, no caso da intercessão, a lidar, né, com... Por exemplo, eu trabalhei na intercessão certa feita, minha irmã, na libertação, melhor dizendo, minha irmã queria entrar, eu fui conversar com ela, falei, como é que está o seu casamento? Pastor, não está legal não, tá bom não, falei, então já parou aqui a conversa. Eu não posso nem deixar você entrar. Porque se o casamento dela não está bem e ela entra para trabalhar na libertação, vai haver, ela já está vulnerável, vai destruir a família dela. Eu não deixei ela entrar na equipe de libertação. Não pode. Não pode. A pessoa tem que estar convicta, tem que estar com a vida no altar, tem que estar bem alicerçada e tem que ter o desejo de pagar o preço. Qual o preço? Pastor, olha, nós vamos levantar 3 horas da manhã e vamos orar até as 5. Mas você tem que sair às 6 para trabalhar. E aí? Então muita gente não vai nessa direção por causa do preço que paga. Mas quem vai tem experiências fantásticas com Deus. Vamos lá. Depois a gente